Então, aí, aqui seria a balança de torção, ó. Seria a balança usada por Cooler. Ele colocou uma bolinha eletrizada aqui nesse fio, né? Esse fio era um fio móvel. E aqui ele, em uma circunferência aqui, ele colocou uma outra bolinha carregada. Aí ele mediu a força de atração e de repulsão entre essas bolinhas. Aí ele chegou à seguinte conclusão, a partir da balança de torção. Que é a força elétrica, né? A gente usa o FE aqui para força elétrica, ó. O FE representa a força elétrica, era proporcional ao valor da carga 1 e proporcional ao módulo da carga 2. O que significa isso? Olha, lá na apostila, eles cometeram um erro, eles esqueceram de... Eles omitiram essa parte, um detalhe importante. A gente vai trabalhar aqui, ó, com módulo. Tá vendo esses dois tracejados aqui, ó, no Q1 e no Q2? Essas barrinhas, esse Q1 tá entre essa barrinha e o Q2 também, para mostrar que a gente não trabalha com sinal negativo. A força elétrica sempre vai dar valor positivo, ela não dá valor negativo, a gente vai trabalhar em módulo. Por exemplo, se aqui o Q1 tiver negativo, a gente vai ignorar o sinal. E o Q2 também, se ele for negativo, a gente também ignora o sinal. É por isso que a gente tem essas duas barrinhas aqui, que não veio na apostila. Então, ele percebeu isso, que o valor da carga Q1, ó, vamos supor que aqui fosse Q1 e aqui de fora Q2. Que o valor da carga Q1 era proporcional, que a força elétrica era proporcional ao valor da carga Q1 vezes a carga Q2. Outro detalhe importante que ele percebeu também, que a força elétrica era inversamente proporcional à distância ao quadrado entre as cargas. Ou seja, essas duas cargas aqui, gente, eu vou estar fazendo só com o pincel vermelho, mas eu vou arrumar um preto a próxima vez para diferenciar as cores. Ele percebeu que a força elétrica, à medida que eu aumentava a distância entre as cargas e elevava essa distância ao quadrado, eu diminuía a força elétrica. Aí ele chegou à conclusão que a força elétrica era inversamente proporcional à distância ao quadrado. O que significa? Que se eu aumentar a distância ao quadrado entre as minhas cargas, eu vou diminuir a força elétrica, ou vice-versa. Então, o que vai cobrar de vocês lá em vestibular que costuma cair? Vai ser muito difícil cair alguma questão de vestibular pedindo para vocês fazer as contas, dar valores e pedir para vocês calcular qual vai ser o valor da força elétrica. Eles vão querer saber se você sabe isso, que a força elétrica é inversamente proporcional à distância e vai ser proporcional a cargas entre elas. Normalmente, o exercício vestibular sempre vai vir questões assim do tipo, perguntando qual será o valor da força elétrica se eu duplicar a distância entre elas, se eu aumentar a distância entre elas em 4 vezes. É esse tipo de exercício que cai para vocês em vestibular. Você não tem que decorar a forma, mas você tem que saber que a força elétrica ela é proporcional ao módulo entre as cargas e inversamente proporcional à distância elevada ao quadrado entre as cargas, ó, entre as cargas. Dona, a senhora esqueceu de falar aí do K aí, o que é esse K? Esse K aqui, ó, a gente vai chamar ele de constante eletrostática. O que é essa constante eletrostática? Dependendo do meio em que as cargas estiverem imersas, essa força elétrica vai sofrer influência. O lugar que ela menos vai sofrer influência é no vácuo. Aí, para a gente determinar, assim, qual que vai ser o lugar que ela vai ter mais influência, que ela vai sofrer menos influência, eles criaram esse valor, né, que a gente chama de K, que é a nossa constante eletrostática, que vocês não precisam decorar, que em prova sempre dá, né? Que no vácuo vale isso aqui, ó, 9, vou fazer maior aqui, ó, vezes 10 elevado a 9 Newton por metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Esse aqui é a unidade medida, não se preocupe com isso. Então, esse aqui é o meu valor da constante eletrostática, que em cada meio
é um valor. Esse aqui, ó, é do vácuo. Exemplo número 1, a letra A. Esse exemplo estava pedindo aqui, ó, estava falando a questão número 1, para a gente estar encontrando o valor de atração ou repulsão entre as cargas, né? Para a gente estar encontrando. E falar, né, se é de atração ou se é de repulsão. Então, vamos fazer a letra A, ó. A letra A do exemplo, a gente tem Q1, que vai ser igual a menos 8 Coulomb. E a gente tem Q2, que é igual a 8 Coulomb. E a gente vai ter a distância entre elas de 4 metros. E a constante eletrostática, gente, essa aí porque foi na apostila, mas normalmente não vem os valores assim não. Elas costumam ser sempre em potência de 10. Vai ser K, que é igual a 10 Newton por metro quadrado por Coulomb ao quadrado. 10, né? Aí, como que a gente vai fazer pra gente descobrir a força elétrica e saber se ela é de atração ou repulsão? Para saber se a força é de atração ou repulsão, é só olhar o sinal das cargas, ó. Eu tenho uma carga que é negativa e uma carga que é positiva. Negativo com positivo, o que vai acontecer? Atração, lembra? Sinais opostos, elétrons com próton se atraem. Então, aqui é atração. Atração. Agora, como que eu vou descobrir o valor da força elétrica? Só a gente usar a lei de Coulomb, a fórmula da lei de Coulomb, que vai ser a constante do meio vezes Q1, vezes o módulo de Q1, vezes o módulo de Q2, dividido pela distância ao quadrado. O K, a minha constante aqui, ó, vale 10, a minha constante eletrostática. O meu Q1 vale menos 8, vou colocar entre barrinha para mostrar que eu vou estar trabalhando com módulo. O meu Q2 também vale 8. Tudo isso aqui dividido pela distância ao quadrado. A distância aqui, ó, vale 4. 4 ao quadrado. Agora é só a gente resolver aqui, ó. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 10 vai dar 640. Dividido por 4 vezes 4, 16. Agora, 640 dividido por 16 vai dar 40 Newton. Então, na letra A, a gente tem uma força de atração, porque sinais opostos. E o valor da minha força elétrica é de 40 Newton. Se os sinais aqui, ó, fossem do mesmo sinais, fosse negativo com negativo ou positivo com positivo, seria uma força de repulsão. E lembrando aqui, ó, que a gente sempre trabalha com módulo. A gente não usa, a nossa resposta não dá sinal negativo. E a unidade de medida da força elétrica é o Newton. Certinho?